dia a todos. Eu quero agradecer o convite da Força Sindical e a presença de tantos sindicalistas, nos quais cumprimento na pessoa do presidente da mesa, o senhor Sebastião, a presença daqui de vários ilustres juristas, juízes, nos quais eu saúdo na pessoa do ministro José Luciano, que sempre foi uma referência para todos nós, e dizer que a minha satisfação é grande para falar a respeito desse tema, porque eu acho que é um tema crucial para a sociedade brasileira, não apenas na questão do interdito. Me parece que o tema é amplo, tanto é que tocou nas perguntas realizadas no painel anterior, já tocaram nesse tema, e me parece que os temas da tarde acabam havendo uma certa coexistência, porque o que nós estamos discutindo aqui, em realidade, é uma visão de mundo diferente daquela que tem prevalecido na sociedade brasileira, que é uma visão de mundo a partir do direito coletivo, ou seja, da dificuldade que nós temos de refletir, de pensar e de agir coletivamente no país. Sempre me causou uma certa surpresa, uma certa espécie, é um tema que me parece relevante, como o brasileiro tem dificuldade de agir coletivamente. A gente tem dificuldade de agir coletivamente na escola dos nossos filhos, nossa associação de pais e mestres, é uma coisa que se tenta fazer, a gente não consegue. A gente tem dificuldade de agir coletivamente no movimento associativo, aqueles que participam do movimento associativo no serviço público, entre os juízes, por exemplo, sabem da dificuldade que é fazer esse movimento, e a gente tem dificuldade de agir em qualquer tipo de ação coletiva. E os sindicatos estão inseridos justamente nessa questão de como agir coletivamente, de como fazer com que nós possamos refletir e defender os nossos direitos coletivamente. E a greve me parece que é justamente um dos aspectos dessa luta coletiva. A greve, que começou no passado como um crime e que foi, na Constituição de 1988, alçada a direito, passando aí por vários matizes de tolerância durante algum tempo, de retorno à criminalização em outros tempos, ainda exerce naquele, vamos dizer, inconsciente coletivo brasileiro uma dificuldade muito grande de ser pensada efetivamente como direito e como participação, como luta social. Eu acho que o movimento sindical, basicamente, é um movimento que tende a agir coletivamente, ou pelo menos deve cada vez mais agir coletivamente, e o campo de luta é que me parece que se alterou nos últimos tempos. O campo de luta não é só na atividade apenas na porta de fábrica, que é relevante, e a greve é um desses aspectos, mas é a luta também no campo do direito. Uma das modificações mais importantes das sociedades contemporâneas é que a nossa luta deixou de ser apenas política naquele sentido dos fatos. Hoje é extremamente importante também que a luta dos trabalhadores seja uma luta jurídica. Mas é curioso que, nesse aspecto, o direito do trabalho, que nasceu coletivo, só existe direito do trabalho porque, no século XIX, trabalhadores, à custa da própria vida, lutaram contra a ordem estabelecida e considerando o movimento deles como crime. Muitos foram mortos, muitos tiveram que abrir mão de direitos básicos de sobrevivência e de subsistência para poder criar o direito do trabalho. O direito do trabalho, que nasce coletivo, se transforma por um viés totalmente individualista, agora no final do século XX e ainda início do século XXI, e nós temos uma tendência cada vez mais crescente de deixar cada trabalhador à sua sorte lutar juridicamente, e uma grande dificuldade de fazer com que os trabalhadores lutem juridicamente de forma coletiva. A greve é uma luta de fato e é também uma luta de direito, mas a greve também não é a única luta da qual os trabalhadores coletivamente dispõem. E nós vimos isso já no painel anterior. Quantas ações coletivas nós temos hoje de sindicatos contra a terceirização? Eu, particularmente, vi do Ministério Público do Trabalho algumas ações. Do movimento sindical, dos sindicatos como todo, eu não tenho visto quase nada.
E me parece que lutar coletivamente dentro do campo do direito é algo que o movimento sindical precisa evoluir, precisa crescer bastante. E eu acho que o interdito proibitório é justamente uma demonstração de como que os empregadores estão se preparando melhor no campo do direito do que os trabalhadores. Porque, rigorosamente, o interdito proibitório para inibir o direito de greve é um absurdo jurídico por qualquer prisma que você examine. Basta você pensar o que está escrito no artigo 932 do Código de Processo Civil, que é o que disciplina o interdito proibitório, e ler o que está nesse texto. Esse texto diz assim: o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente mediante mandato proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária, caso transgrida o preceito. Ou seja, o interdito proibitório, ele é basicamente para defender o direito de posse de quem eventualmente esteja na iminência de ser esbulhado. Ora, a transposição para o direito de propriedade contra o direito de greve é uma verdadeira forçação da interpretação jurídica, ou seja, na verdade, é um abuso da interpretação jurídica em prol de um suposto direito de propriedade, que, aliás, é de natureza individual, enquanto a greve é um direito coletivo. Mais uma demonstração que há uma tendência de natureza, vamos dizer assim, ideológica, talvez a palavra não seja a mais adequada, mas uma tendência ideológica de privilegiar sempre o direito individual sobre o direito coletivo. Mas, se nós formos no texto da Constituição, o que diz a Constituição, que, portanto, seria uma lei superior? O artigo 9º da Constituição diz: é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Parágrafo. Nós aprendemos no direito que os parágrafos seriam uma explicitação ou uma exceção da regra geral que estaria no caput. Então, no parágrafo 1º diz assim: a lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Parágrafo 2º. Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Ou seja, qualquer que seja o critério hermenêutico do artigo 9º, me parece que é evidente que está assegurado o direito de greve, que cabe aos trabalhadores decidir sobre como ele vai exercer esse direito de greve. Em caso de abuso, e o abuso, portanto, só pode ser cometido durante a própria greve e nunca antecipadamente, ou seja, eu não posso pensar em abuso de greve antes dela sequer ter começado. Então, em caso de abuso, quem cometer abuso vai se submeter às penalidades da lei. O que é o interdito proibitório, senão, em realidade, impedir antecipadamente a greve pela possibilidade de haver abuso? Eu defino previamente aquilo que eu considero abusivo e digo: você vai cometer o abuso e, em razão dessa possibilidade de você cometer o abuso, eu vou criar critérios tais que, na prática, impeçam a existência da greve. É isso que, na prática, está ocorrendo. A limitação ao direito de greve começa na própria conceituação do que seja greve. Porque a própria Lei 7.000, a própria lei que criou, que disciplinou a greve no Brasil, no setor privado, que é a Lei 7.783, tem já um conceito que me parece ser exatamente o contrário do que visava a Constituição da República. Porque ela diz assim no artigo 2º: para os fins desta lei, considera-se legítimo exercício do direito de greve, um conceito que não estava esboçado na Constituição, a suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, da prestação pessoal de serviços ao empregador. Ou seja, mais uma vez, limitando, porque me parece que a greve não se caracteriza apenas por essa questão de legitimidade e pela questão da suspensão, mas a greve se caracteriza, a meu ver, em realidade, por dois aspectos. Primeiro,
unilateralidade, ou seja, os trabalhadores se colocam unilateralmente numa posição contrária aos interesses dos demais. E os demais aí pode ser empregador e a própria sociedade. De outro lado, o objetivo da greve, que é forçar a negociação coletiva. Por isso, greve e negociação coletiva são duas entidades diretamente ligadas e sem as quais uma não pode sobreviver sem a outra. Então, a luta jurídica dos trabalhadores, que passa pela greve, mas não se esgota nela, me parece que deveria, no campo jurídico, abranger outras modalidades, outras possibilidades de uso dos instrumentos jurídicos que estão disponíveis no nosso sistema e que, infelizmente, a meu ver, têm sido pouquíssimo utilizados pelo movimento sindical, em prol não só do próprio movimento sindical, mas dos cidadãos. Foi falado aqui como exemplo no primeiro painel da questão dos motoristas que trabalham em estações tubo da URBS. É um problema seríssimo que só esbarra no Poder Judiciário nas ações coletivas que esses trabalhadores têm entrado, em que os cobradores que ficam ali sujeitos a trabalhar 6 horas sem poder ir no banheiro e, às vezes, sem poder beber água. Quem está lutando contra esse absurdo é cada trabalhador individualmente indo numa ação trabalhista pleiteando uma indenização por danos morais. Nós precisamos converter isso numa ação coletiva que impeça ou que exija algum tipo de prestação das empresas de ônibus, da URBS, da prefeitura, de quem quer que seja, para fazer com que esses trabalhadores possam ter acesso durante o trabalho a banheiro e a outros serviços mínimos. Da mesma forma, nós temos problemas seríssimos relacionados com doença ocupacional, por exemplo, em montadoras aqui na região metropolitana de Curitiba, que não são dimensionados porque não existe quem faça uma análise ergonômica dos equipamentos que foram importados e que, segundo nos parece, estão inadequados ao trabalhador brasileiro, para fazer uma adequação e resolver o problema definitivamente da expressiva quantidade de trabalhadores com LER e DORT nesses trabalhos. Não é possível a gente esperar que cada trabalhador individualmente entre com uma ação trabalhista pleiteando a reparação dos direitos, a reparação dos prejuízos que ele tenha sofrido com o uso desses equipamentos. Então, esses são apenas exemplos da necessidade do movimento sindical reutilizar os instrumentos normativos que existem para a luta. Porque a luta sindical é difícil, nós sabemos disso, e quem luta tem que lutar com todos os instrumentos disponíveis, quaisquer que sejam. E, às vezes, esse instrumento de luta pode ser o direito. Às vezes, o direito vai ser contra a estrutura sindical, contra a luta sindical, e o movimento sindical vai ter que lidar com essa luta de fato. Mas, pelas regras da Constituição da República atualmente, os trabalhadores dispõem de inúmeros instrumentos jurídicos que podem ser bem manejados. Mas, voltando à questão do interdito proibitório e a contraposição ao direito de greve, me parece que, por vezes, na nossa estrutura social, a gente pensa a greve de uma forma absolutamente irreal. Aliás, é um perigo e uma tendência dentro do nosso sistema pensarmos a greve dentro dos meios jurídicos fora do que ela é no campo real da vida prática. Ou seja, nós imaginamos que direito de greve é todo mundo cruzar o braço pacificamente, uma coisa celestial, uma coisa assim bonita, em que todo mundo, por livre consciência, livre vontade, parou automaticamente, como se greve fosse uma coisa absolutamente pacífica, como se tivesse existido na vida uma greve totalmente pacífica e sem conflitos. Eu brinco que essa greve celestial nem no céu houve, né? Porque a única greve que houve no céu, dizem que foi tão complicada que Lúcifer acabou sendo expulso para os infernos.
Então, greve absolutamente celestial, em que as pessoas se reúnem e não tenha absolutamente nenhum tipo de conflito, que não haja nenhuma possibilidade de algum tipo de abuso e que não haja nenhum tipo de contraposição fática, no sentido de alguns quererem, outros não, alguém tentar resistir e outros tentarem convencer. Desse convencimento, por vezes, passar de um padrão razoável. Esse tipo de greve nunca existiu. Será que a Constituição, então, quando assegurou o direito de greve, estava querendo assegurar uma greve inexistente, uma greve que nunca houve neste país? Ora, nós sabemos que tudo o que veio para a Constituição da República a respeito de movimento sindical, negociação coletiva e direito de greve se baseou basicamente em dois aspectos. Primeiro, desconfiança para com o Estado. E aí, para com o Estado, inclusive o Poder Judiciário, que, em razão do poder normativo, sempre teve uma tendência de refrear o movimento sindical. Isso é da época da ditadura, e essa é uma tendência normal, porque é assim mesmo que o Estado reage diante de qualquer coisa que cause um atrito social relevante. Então, mas a Constituição atribuiu aos sindicatos a negociação coletiva e vários instrumentos de negociação coletiva, primeiro por acreditar que esse é o campo mais apropriado para melhorar as condições de vida dos trabalhadores e não a bênção do Estado, cada vez que o trabalhador precisar de alguma coisa, tiver que se socorrer do Estado. E, do outro lado, a democratização brasileira e a derrubada da ditadura se deveu, em grande parte, ao próprio movimento sindical, que, contrariamente ao texto da lei, que se fosse seguir o que estava no texto da lei, nunca teria havido greve no ABC, como houve várias dos outros movimentos que foram realizados. Então, o movimento sindical, ao mesmo tempo, foi um dos grandes responsáveis pela democratização do país. Portanto, o que está na Constituição da República é, a meu ver, segundo a minha leitura, uma tendência de dar mais amplitude à ação coletiva, não só dos sindicatos, mas de todos aqueles que representam a vida, a dimensão coletiva da vida brasileira. E é isso que nós precisamos recuperar, e é isso que nós precisamos destacar. Para isso, o interdito proibitório é um mecanismo contrário, mas é um mecanismo normal, seria normal que os empregadores utilizassem esses instrumentos, porque são os instrumentos jurídicos que eles têm e estão à disposição deles. O que me parece é que o movimento sindical precisa assumir uma nova postura em relação a esses interditos e pensar em contrapor outros instrumentos jurídicos que pudessem, portanto, inibir ou afastar a interpretação que boa parte dos tribunais ainda mantém a respeito do interdito proibitório, que, a meu ver, são interpretações que, na prática, acabam com o movimento de greve. Então, eram essas as considerações aqui, ligeiras, rápidas, que eu teria a fazer a respeito disso, e, de repente, durante os debates, a gente pode aprofundar algumas delas. Obrigado. As perguntas foram muito interessantes, algumas aqui a gente precisaria se alongar demais. Eu vou tentar ser bem breve. Achei muito interessante essa primeira pergunta a respeito da atuação do advogado, dos trabalhadores nas ações coletivas. Inclusive, essa referência à questão da Constituição como texto e dos valores da sociedade. Esse é um tema interessantíssimo e muito debatido aí nos meios doutrinários, mas me parece uma questão curioso, enxergar a Constituição como texto, que depende, portanto, do preenchimento valorativo dos valores da sociedade, foi uma evolução muito grande no direito contra o chamado positivismo jurídico. É curioso como isso pode ser também utilizado pelos meios mais conservadores, pelos meios que menos querem alterar a realidade social brasileira. Eu acho que a Constituição, acima de qualquer outra coisa, a Constituição de 88, tem um objetivo claro de transformação social. Transformação do autoritarismo para a democracia, transformação da pobreza
para o desenvolvimento, transformação da determinação autoritária do Estado para a participação coletiva de todos os cidadãos. Ora, se eu pensar que os valores da sociedade devem necessariamente presidir todas as interpretações que os textos jurídicos possam produzir, nesse caso, qualquer perspectiva transformadora da sociedade vai embora, porque a nossa sociedade ainda é autoritária, ainda é uma sociedade que interpreta qualquer tipo de texto por uma perspectiva de deixa assim que está muito bom da forma como está, porque dessa forma é que o Estado brasileiro, desde as suas origens, sempre atuou. Então, conectando isso com a outra pergunta a respeito de quais são os instrumentos jurídicos que nós temos, eu acho que, na verdade, alguns desses instrumentos já foram utilizados. Essa, por exemplo, da ação declaratória, que eu soube, eu não vi a ação, mas eu soube, já é um instrumento. Tudo bem, ele falhou na primeira vez, mas outras adaptações com relação, por exemplo, à falta de objeto, aliás, a falta de objeto tem nessa ação declaratória e tem no interdito proibitório. Não é verdade? É um dos motivos pelos quais, inclusive, eu indefiro o interdito proibitório. O mesmo argumento usa. Por que se adota no interdito proibitório e não se adotou na ação declaratória? Essa é uma questão que tem que ser objeto de luta jurídica dentro dos processos. Me parece, por exemplo, que o movimento sindical já entrou com reclamação na OIT contra o Estado brasileiro por causa dos interditos proibitórios. Esse é outro mecanismo de luta que deve ser melhor explorado. Terceiro, reclamação na Corte Interamericana de Direitos Humanos contra o uso abusivo dos interditos proibitórios. É outro instrumento que esse me parece que o movimento sindical ainda não utilizou. Outro mecanismo de fazer com que nas ações, em todas essas ações, consigam-se argumentos constitucionais para levar a questão até o Supremo Tribunal Federal. Que essa é outra questão que ainda está em aberto. Ainda não se viu ainda o Supremo Tribunal Federal dizendo claramente a respeito do limite do direito de greve, exceto na questão dos servidores públicos, que foi um tema já bastante debatido, mas não nessa questão da violação do interdito proibitório como cláusula antissindical, que é outro tema bastante debatido. Essa questão do interdito antes da greve, como inibição do movimento coletivo, me parece que nós já falamos a respeito disso, mas por que os juízes decidem dessa forma, que está conectado com a última indagação, por que os juízes decidem dessa forma, considerando inócuas as provas existentes no processo, ou por que os juízes não vão lá no local para verificar se efetivamente está havendo violação do direito de propriedade, se está havendo esbulho, se está havendo alguma violência? Porque me parece que a grande sacada que os advogados fazem em relação ao interdito proibitório é imaginar assim, mas olha, o juiz não está fazendo nada demais aqui. O juiz está apenas dizendo, não pratiquem violência. Se a greve, ele pode fazer a greve da forma como quiser, só não pode ser abusiva. Eu acho que a mentalidade que os juízes que deferem a liminar, quando eles deferem a liminar, eles estão pensando dessa forma. Olha, eu não estou fazendo nada demais, eu não estou impedindo eles de fazerem a greve. Eu estou apenas dizendo que deve ser feita de uma forma com mínimo civilizatório. Só que, na prática, quem já fez greve, quem atuou já em greve, sabe que esse mandato original serve simbolicamente, e alguém mencionou, não lembro quem foi, falou, serve simbolicamente para dizer, olha, o Estado está dizendo, cuidado, moçada, cuidado, porque qualquer coisinha aqui vai haver problema para vocês, e a multa vai ser muito grande. Então, ela serve efetivamente como inibição da greve. Só que os juízes não percebem isso, porque isso ainda é um tema que está começando a ser discutido. E na perspectiva do que o doutor Ricardo disse, por que a Justiça do Trabalho absorveu o que estava na Justiça Comum? Porque essa é a tendência natural dos meios jurídicos. A gente sempre absorve o passado e tem dificuldade em pensar o direito como transformação, como modificação para o futuro. Como se vê o modelo sindical, e aí tocaram vários temas, aí eu fico satisfeito de ver a força sindical falando, discutindo novamente a questão de pluralidade sindical.
Porque eu acho que todas as questões que foram debatidas antes aqui a respeito de terceirização, esses problemas que houve dessas lacunas representativas dentro do movimento sindical hoje, só existem porque, efetivamente, a unicidade sindical, que está aos frangalhos, né, ela está ruindo sobre si mesma, ainda permanece. Eu acho que, na minha opinião, e aqui eu falo não só na minha opinião, mas os juízes do trabalho, em geral, por meio do seu movimento associativo, já em outras ocasiões, há muito tempo atrás, posicionou a favor da pluralidade sindical, justamente por perceber que a unicidade sindical está funcionando também como um engessamento da luta sindical. E eu acho que esse é um tema que o movimento sindical necessariamente vai ter que se colocar novamente, porque a unicidade sindical está ruindo sobre si mesma e a única coisa que está ficando da unicidade sindical é a dificuldade de luta. E vocês que estão aí no movimento sindical devem ter essa percepção melhor do que eu, que estou afastado e apenas vendo de fora como alguém como alguém que apenas vê a consequência do movimento sindical. Então, essa questão de dificuldade de articular os sindicatos dos terceirizados, que foi mencionada aqui, me parece que, no aspecto da luta sindical, só existe porque também o próprio movimento sindical está dividido. Por que não juntar os 2, 3 sindicatos e entrarem com uma ação conjunta? Por que não propor vários sindicatos que estão atuando numa mesma empresa? Vamos pensar uma grande montadora que deve ter vários sindicatos, inclusive alguns terceirizados. Por que não se unirem e fazer um movimento de luta conjunto, inclusive juridicamente, de entrar com as ações em conjunto? Eu acho que é necessário repensar a atuação sindical também, ainda que pontualmente, numa luta vinculada à empresa, porque o trabalhador tem a realidade da empresa na qual ele trabalha, da grande empresa, e não a realidade da função que ele exerce dentro dela. Infelizmente, a terceirização e a multiplicidade de atuações dentro de uma mesma empresa está enfraquecendo cada vez mais e colocando um trabalhador contra outro durante as reivindicações do movimento sindical. E com relação à parte financeira do sindicato, a última, deixo as demais questões aqui para o doutor Ricardo, eu acho que esse tema está conectado diretamente à questão da pluralidade sindical, e eu acho que o financiamento do movimento sindical, que pode ser nutrido de vários componentes, eu acho que o central é perceber que nós precisamos que o próprio trabalhador tenha consciência de que ele é o movimento sindical e de que ele está fazendo algo em prol dele mesmo e da própria atividade, que ele vai ter alguma vantagem econômica, social, por participar do sindicato. E isso ainda a gente não está... Isso é um problema ainda sério na estrutura sindical brasileira. E se nós não tentarmos fazer com que o trabalhador veja na contribuição sindical que ele faça, de qualquer que seja a natureza, na negociação, a contribuição obrigatória, que seja um instrumento dele de participar coletivamente da luta, se ele vir o sindicato como um ser externo a ele e não algo do qual ele está participando, vai ser cada vez mais difícil obter meios de financiamento do movimento sindical. Então, financiar o movimento sindical também está diretamente conectado a trazer o trabalhador para a luta.